O rei é vosso pai. Quero-vos felizes. Sois livres como eu sou, e sereis livres, não sendo aqui em outra qualquer parte. Mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público cede o bem privado. O sossego de Europa assim o pede. Assim manda o rei. Vós sois rebeldes se não obedeceis. Mas os rebeldes eu sei que não sois vós, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres e se servem de vós, como de escravos. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast mais português, mais literatura e mais redação. Hoje nós vamos falar de uma obra que costuma frequentar as listas de leituras obrigatórias das mais diversas instituições de ensino superior do país. É muito comum que, no momento da inscrição no vestibular, você encontre listada a obra O Uruguai, de Basílio da Gama. E cabe, evidentemente, então, aqui fazermos uma pequena abordagem sobre essa obra, que é uma obra de leitura, digamos assim, um pouco mais complexa, que exige do leitor, desse aluno, desse candidato, por exemplo, ao vestibular, se encontrar essa obra como leitura obrigatória, exige desse aluno uma certa concentração, uma certa atenção a alguns aspectos muito importantes. É bem verdade que essa nossa pequena abordagem aqui deve servir apenas como auxílio e não vai substituir, em hipótese alguma, a leitura integral da obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Então, vamos lá, começando do básico. O básico é exatamente assim, a gente precisa começar do período histórico, né, de publicação dessa obra, que também serve como pano de fundo da história que se desenrola em O Uruguai. Pois bem, a obra foi publicada no século XVIII e muitas coisas importantes estavam acontecendo, né? Que mudaram completamente o percurso da história. Notem a Revolução Industrial, a Revolução Comercial, a independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e, claro, aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Esse século ele ficou conhecido como o século das luzes, né? Por conta do iluminismo. Essas ideias iluministas vão dar uma grande efervescência na Europa e vão gerar todos esses movimentos revolucionários, né? Que nós comentamos há pouco. Alguns reis, né, vão observar essas mudanças que estão ocorrendo e absorvem muitas das ideias do movimento iluminista e de suas práticas políticas. Não todas, evidentemente. Eles vão se apropriando de algo aqui, algo ali, e vão montando a sua própria combinação, né? Esses reis ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Em Portugal, um grande representante do despotismo esclarecido foi exatamente o Marquês de Pombal. Ele foi o responsável por reformas políticas, econômicas, sociais e religiosas, né? Em Portugal, claro. Esse período ficou conhecido como pombalismo. Foi ele um dos principais responsáveis, por exemplo, pela expulsão dos jesuítas de Portugal e também das colônias aqui na América. E olha só, entender a expulsão dos jesuítas é muito importante para a gente entender o que acontece no Uruguai. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras descobertas, tanto por Portugal quanto por Espanha. Depois disso, durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640, os portugueses já haviam lá ocupado várias regiões que pertenciam à Espanha. E os espanhóis, por sua vez,
também já tinham ocupado territórios portugueses. Aí a gente avança um pouco no tempo e vamos para meados de 1750. Bom, até lá, estamos aí, o Tratado de Tordesilhas já está antigo, já está desatualizado, né? Ninguém mais, na prática, respeitava as fronteiras. Então os reis de Portugal e de Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que definiu novos limites entre as colônias desses dois países aqui na América. O tratado determinava que Portugal deveria entregar a colônia de Sacramento para a Espanha. Em contrapartida, a Espanha daria quase todas as fronteiras que hoje fazem parte do Brasil. Se por um lado o Tratado de Madrid resolvia os conflitos entre Portugal e Espanha, por outro, ele criava muitos problemas. Esse acordo também estabelecia a retirada dos povos Guarani, da região dos 7 povos das Missões, né, que agora passa a ser controlada por Portugal. Ou seja, eles queriam a remoção em massa de todos aqueles índios que viviam ali. Cerca, aproximadamente uma população de 30 mil indígenas. Imaginem, né, uma população de 30 mil pessoas sendo obrigada a abandonar suas terras, né? Como se o governo chegasse hoje numa cidade com aproximadamente 30 mil habitantes e dissesse assim, saiam daqui, né, vão embora, porque vocês não têm mais direito a morar nessa cidade. O que é um absurdo, obviamente. Mas os indígenas não cederam tão facilmente. Eles resistiram a essas exigências, até porque se eles saíssem do lado do território português, onde eles estavam, né, e passassem para o lado espanhol, lá havia um decreto da administração colonial espanhola permitindo o uso oficial de indígenas como mão de obra escrava. Quem se aliou aos índios e comprou essa briga foram os jesuítas. Eles armaram as populações indígenas contra as tropas espanholas e portuguesas que vinham para cá cumprir o Tratado de Madrid. Foi então que entre os anos de 1753 e 1756 ocorreram as Guerras Guaraníticas, um verdadeiro massacre da população indígena pelos colonizadores, né? E é essa guerra que está escrita em O Uruguai, de Basílio da Gama. José Basílio da Gama, né, tinha um pseudônimo, esse pseudônimo Árcade, né, era Termindo Cipílio, nasceu em Minas Gerais, na cidade de Tiradentes, em 1741. Em 1757, 16 aninhos de idade, ele foi cursar o ensino médio no Rio de Janeiro, no Colégio dos Jesuítas. E ali mesmo começou a sua formação religiosa. Em 1759, ele começa uma campanha oficial em alguns países europeus e em suas respectivas colônias também, contra os jesuítas. Por conta disso, o colégio foi fechado pela política pombalina. O jovem José Basílio segue então para Roma, onde é admitido na Arcádia Romana, uma academia literária que reunia escritores para difundir as ideias do arcadismo. Em 1768, já em Lisboa, ele foi acusado de jesuitofilia, ou seja, de ser amigo dos jesuítas, que na época eram perseguidos pelo Marquês de Pombal. É mais ou menos assim, Basílio, você é um jesuitófilo, né? Essa era a acusação. Ele foi preso e condenado ao exílio em Angola, na África. Mas como Basílio não era nada bobo, pelo contrário, era muito esperto, ele fez o seguinte: para se livrar da condenação, ele recua do seu engajamento pró-jesuíta, e em 1769 escreve um poema em louvor ao casamento da filha do Marquês, o Epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália. Depois desse puxa-saquismo todo, o Marquês de Pombal ficou todo comovido, e Basílio foi liberado, claro. Foi por volta dessa época que ele escreveu O Uruguai,
em que ele critica os jesuítas e defende a política do Marquês de Pombal. Depois da publicação do livro, o Basílio se tornou inclusive oficial da Secretaria do Reino. É aquele ditado, né, pessoal? O mundo é dos espertos. Quando eu me deparei pela primeira vez com a palavra arcadismo, pensei que tinha alguma coisa a ver assim com arcaico, velho, mas não tem nada a ver com isso. A palavra arcadismo é uma derivação de Arcádia, que, segundo a mitologia grega, é uma região da antiga Grécia em que os poetas ficavam em permanente contato com a natureza. Quem comandava Arcádia era o deus Pan, deus da música, da poesia e da dança. Era um lugar habitado por pastores, poetas e suas musas inspiradoras. O arcadismo é a escola literária da segunda metade do século XVIII. Arcadismo, segunda metade do século XVIII. Imaginava-se assim que os poetas eram pastores, né, e que podiam viver em completa harmonia com o campo, as fontes, as flores, os pássaros, as árvores e as ovelhas. Era um universo rural, né, bucólico, assim, quase como um paraíso. É por isso que os poetas árcades valorizavam tanto o campo e usavam pseudônimos pastoris. De modo geral, o arcadismo valorizou essa vida simples, né? Essa vida campestre. Mas surge uma dúvida. Por que uma escola literária, em meio ao pleno progresso industrial do século XVIII, vai valorizar justamente o oposto, né? O campo, a natureza? Uma das explicações mais aceitas é que talvez eles estivessem assim um pouco apreensivos, até com medo, né? Existia um medo de perder contato com o que é natural. Os árcades estavam com receio de que o progresso, as invenções e a industrialização acabassem, né, com seus paraísos de florestas conservadas e rios limpos. E aí, mais ou menos assim como ONGs, né, que militam em defesa da natureza, eles tentaram preservar e conservar esse mundo que estava acabando, mesmo que no universo dos poemas, né, que essa defesa fosse feita no universo dos poemas. Aqui no Brasil, o arcadismo teve início com a publicação de obras poéticas, né, de Cláudio Manuel da Costa, e teve fim lá em 1836 com o começo do romantismo. O arcadismo floresceu em Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em Minas Gerais, e a sua história está intimamente ligada ao ciclo do ouro. Mas o arcadismo brasileiro, ele deu uma distanciada assim, né, dos temas do arcadismo europeu. Por aqui, os temas relacionados à história ganharam espaço, né, como a Guerra dos Sete Povos das Missões em O Uruguai, ou a fundação de Vila Rica, né, no poema épico Vila Rica, do Cláudio Manuel da Costa. Também temos como exemplo, né, a descoberta da Bahia com o poema épico Caramuru, o Famigerado, de Frei Santa Rita Durão. São exemplos de obras árcades, né, do arcadismo brasileiro. Quer dizer, o nosso arcadismo tem também o índio, né, como um herói das epopeias. É aqui que ele aparece pela primeira vez como herói, né, exatamente, e vai influenciar bastante o movimento indigenista que acontece lá no romantismo, né? Muito bem. O Uruguai, portanto, narra uma guerra. No Rio Grande do Sul existiam 7 povoados que eram administrados, todos esses 7 povoados eram administrados pelos jesuítas espanhóis e que viviam em comunhão perfeita com os índios guaranis. Ao sul do Uruguai existia uma colônia chamada Sacramento, administrada por jesuítas portugueses. Com a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, Portugal deveria passar a colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha passaria as 7 colônias para Portugal, chamadas, né, de 7 povos das missões. Mas os índios que habitavam os 7 povos das missões resistiram a essa delimitação de terras e foram instigados pelos jesuítas a defenderem essas terras. Para combatê-los, um grande exército luso-espanhol é formado, né? E esse exército foi chefiado pelos comandantes
Gomes Freire de Andrade, de Portugal, e Catânio, da Espanha. E quem são, então, os personagens dessa história? De um lado desse conflito, temos o general Gomes Freire de Andrade, chefe das tropas portuguesas, e Catânio, chefe das tropas espanholas. Né? Do outro lado, nós temos o padre Balda, um jesuíta, administrador dos 7 povos das missões. Temos o Baldeta, né, afilhado do padre Balda. Na verdade, a gente sabe que o Baldeta é filho do padre Balda. E Cepé, né, um índio guerreiro. Cacambo, um chefe indígena. Lindóia, né, a esposa de Cacambo. Caititu, um guerreiro indígena e irmão de Lindóia. E, por fim, a feiticeira Tanajura. Vale ressaltar que, por conta da estratégia de Basílio da Gama, a todo momento na obra, ele exalta os índios e os portugueses e combate os jesuítas abertamente. Né? Então, o canto 1 começa com um flashback. Logo ali no começo, já é dado assim, uma espécie de spoiler da vitória das tropas portuguesas sobre os povos indígenas que viviam às margens do rio Uruguai, chamado naquela época de Uraguai. Por isso o título da obra, né, utiliza então Uraguai e não Uruguai. Esse spoiler, né, é uma técnica literária chamada in media res, que é quando a narrativa ela se inicia no meio da história, né? E não no começo, ela começa pelo meio da história. Daí a história retorna ao eixo normal dos acontecimentos. O general Andrade explica as razões da guerra e as tropas portuguesas e espanholas se reúnem para combater os indígenas e os jesuítas. No canto 2, os exércitos marcham em direção aos 7 povos das missões. Chegando lá, Andrade manda soltar alguns índios prisioneiros na tentativa de resolver a questão com alguma diplomacia, né? Depois disso, ele se encontra com Cepé e Cacambo, mas o acordo, né, se mostra impossível. Ocorre então um combate. Os índios lutam com bravura, mas não têm a menor chance diante das armas de fogo dos brancos europeus. Cepé morre em combate e Cacambo comanda a retirada. No canto 3, as tropas acampam em uma das margens do rio Uruguai, logo depois da batalha. Enquanto isso, na outra margem do rio, Cacambo, que ainda não tinha voltado para casa depois do combate, descansa e sonha com o espírito do Cepé, que incentiva Cacambo a incendiar o acampamento inimigo. Cacambo então atravessa o rio, incendeia todo o acampamento e foge correndo. Né? Foge correndo para casa para contar essa notícia. Mas ele tem azar de encontrar o padre Balda primeiro, que manda prendê-lo e matá-lo envenenado. Porque exatamente deseja que seu filho, afilhado, né, Baldeta, se torne cacique no lugar de Cacambo e se case com a Lindóia. Quer dizer, assuma efetivamente o lugar de Cacambo. Né? Lindóia fica sabendo da morte do amado e procura a ajuda da feiticeira Tanajura, para também, no caso, encontrar a morte. A velha prepara um feitiço, mas ao invés de conseguir o que queria, Lindóia tem visões dos grandes feitos do Marquês de Pombal em Portugal. Ela não entende nada, e volta para casa. No canto 4, acontecem os preparativos do casamento de Lindóia com Baldeta. Por vontade, claro, do padre Balda. Mas Lindóia está sofrendo, por ter perdido seu amado Cacambo. Ela não quer casar e assim decide fugir para um bosque, onde se deixa ser picada por uma cobra e morre. Enquanto isso, os brancos chegam na aldeia e os indígenas fogem, mas antes colocam fogo em tudo. E, finalmente, no canto 5, o último canto, Basílio da Gama encerra sua grande tarefa e se despede. Ele expressa suas opiniões sobre os jesuítas, os coloca como os grandes responsáveis pelo massacre aos indígenas e também faz várias referências aos crimes cometidos pela Companhia de Jesus.
E isso agradou e muito o Marquês de Pombal. Muito bem, pessoal. Basicamente, essa é uma pequena abordagem de o Uruguai, de Basílio da Gama. E eu preciso dizer de novo para vocês, preciso reiterar a vocês que essa abordagem não pode, em nenhuma hipótese, substituir a leitura da obra, importante e fundamental para que vocês dominem mesmo a história e conheçam essa grande aventura, essa epopeia indígena denominada O Uruguai e escrita por Basílio da Gama. Tá bem? Tchau!